Diz aqui o versículo 6 de Jeremias 17, falando: maldito é o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço, aparta o seu coração do Senhor. O verso 6 diz: porque ele será como um arbusto solitário no deserto. Não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Embora o que tenha sido dito tenha a ver com o contexto, a realidade com que eles viviam, não é difícil para a gente acompanhar. Não requer nenhuma interpretação profunda. Eu vou fracionar essa declaração sobre os sinais da maldição em 3 partes. Primeiro, arbusto solitário no deserto. Que diferença faz um arbusto no deserto, se ele está lá ou se tem outros? Não é a quantidade de arbustos que necessariamente vai afetar a sua produtividade ou o seu estado. Mas sabe algo que eu tenho percebido em 29 anos de ministério pastoral, fora os anos já no ministério itinerante, mas falo do pastoral, porque foi no pastorado que a gente passa a gastar tempo ouvindo pessoas, aconselhando, orientando, e você começa a aprender a mapear comportamentos que são repetitivos. Um dos sinais que acompanha a vida de quem não confia no Senhor é um senso de solidão. Deus não me ama, Deus não se importa comigo, Deus me abandonou, Deus virou as costas para mim, Deus não me ouve, Deus age na vida do outro, mas não age na minha. Esse senso de solidão costuma acompanhar quem não confia no Senhor, porque o que confia, meu amigo, está em outro nível. No Salmo 27:10, Davi diz: ainda que minha mãe e meu pai me desamparem, são os últimos de quem a gente vai esperar isso. E diz: o Senhor me acolherá. Tipo, é ruim que Deus vai me desamparar? Nunca. É por isso que Hebreus 13, um dos textos que usamos num dos domingos, atrás, ministrando sobre fé, diz: porque Ele tem dito, nunca te deixarei, jamais te desampararei. E aquele que confia sabe que em momento algum será abandonado pelo Senhor. Mas quem não se move no nível de confiança o tempo todo, ele está preso nesse lugar. A segunda descrição dos sinais da maldição: não verá quando vier o bem. Esse que é classificado como maldito, que está debaixo do sinal da maldição, não vê o bem vir, mesmo quando vem sobre todos. E olha que tem coisa que Deus libera sobre todo mundo. Em Mateus 5,45, no Sermão do Monte, Jesus diz que Deus faz nascer o sol, cair a chuva sobre justos e injustos. Mas tem gente que não enxerga nada, absolutamente nada do que Deus faz. Mesmo algumas coisas boas que lhe acontecem, ele muitas vezes prefere acreditar que aquilo é resultado do seu esforço, que é alguma coincidência, mas não necessariamente procede do Senhor. Logo, um sinal evidente na vida de quem não confia no Senhor. Nós vemos Deus denunciando esse comportamento na nação de Israel, relacionando isso com incredulidade. É a murmuração, é a reclamação. Essa pessoa não vê quando vem o bem. Agora, tem aquele tipo de gente, a expressão não verá quando vier o bem, não quer dizer não ver com a visão. O não verá é, não vai conseguir discernir que Deus deu, ou não vai poder desfrutar. E um texto que me traz temor, desde que eu era garoto, está em 2 Reis, no capítulo 7, eu gostaria de lê-lo a título de exemplo. Vou primeiro ler os versículos 1, depois o 2, e depois vou pular do 16 para o 20. O texto diz assim: então Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a essas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Deixa eu fazer uma pausa aqui, um comentário. Eles estavam em guerra, a cidade está sitiada pelo inimigo. Uma crise financeira, material, sem precedentes. A fome está instalada. Lei de oferta e demanda, não tem. Tem escassez de alimento, não tem oferta de alimento. O preço sobe absurdamente. E começa a faltar alimento, não só porque já não tem para todo mundo, mas porque o acesso, o poder de compra vai ficando cada vez mais difícil. Aí o Eliseu levanta para dar a notícia que deu. Então vamos tentar contextualizar, guardar das devidas proporções, porque algumas coisas vão ficar para mais, outras para menos. Imagina como se fosse hoje. O homem de Deus dizendo: amanhã, mais ou menos por essas horas, o dólar vai estar 50 centavos de real. Amanhã, por mais ou menos essas horas, você vai abastecer a gasolina aditivada a R$1. Amanhã, por mais ou menos essas horas, vamos comprar botijão de gás por no máximo R$50.
Irmão, tinha os que deram glória com você, e teve essa criatura estúpida, com perdão da palavra, do verso 2. Porém o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? Gente, uma coisa é o cara não querer confiar, outra é ser tão insolentemente incrédulo. E Deus pode rasgar, abrir janela, derramar o que tem. Nem ele dá conta de fazer um negócio desse. E a Bíblia diz, o profeta respondeu: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá. Ele está no time do que não verá vir o bem, mas não é que não verá com os olhos. Ele diz, vai enxergar, mas não vai desfrutar. O que acontece? Nesse inteirinho até o versículo 16 que eu vou ler. Alguns leprosos, que eram excluídos, tinham ficado do lado de fora da cidade, foram tentar encontrar uma expressão de misericórdia, conseguindo alimento com os inimigos que estão sitiando a cidade. Quando chega lá, descobre que não tem ninguém mais no acampamento. Todo mundo fugiu, deixou tudo para trás. Comida, acampamento, provisão, largaram armas, armaduras, enquanto eles não sabem o que aconteceu. Mas o sítio acabou. Aquele povo desapareceu, mas deixou todas as provisões. Aí aquela turma dizia, aí, guardamos isso com a gente ou dividimos com a cidade? Eles resolvem, vamos levar as boas novas. Quando levaram a notícia, o verso 16 diz assim: então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios. E assim uma medida da melhor farinha era vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada por uma moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. O capitão, em cujo braço o rei tinha se apoiado, foi encarregado pelo rei de guardar o portão da cidade. Mas o povo o atropelou junto ao portão, e ele morreu, como o homem de Deus tinha dito quando o rei foi falar com ele. Assim se cumpriu o que o homem de Deus tinha falado ao rei. Amanhã, a essas horas mais ou menos, junto ao portão de Samaria, 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata, e uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata. Aquele capitão havia respondido ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer segundo essa palavra? Ao que o profeta havia respondido: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. E assim aconteceu com ele, porque o povo o atropelou junto ao portão e ele morreu. Pastor, foi um tumulto no portão, porque o povo descobriu que tinha comida de graça. Eu falei, é verdade, mas com todo esse tumulto, só um foi pisoteado. O único descrente que recebe uma palavra de sentença, né, pelo seu posicionamento aberta e deliberadamente contrário a uma palavra liberada por Deus. A pergunta a ser feita é: que tipo de gente eu e você queremos ser? Esse que não confia no Senhor não verá quando vier o bem. Terceiro e último lugar: morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e inabitável. Esse é o tipo de pessoa que, comparado com o que eu vou falar daqui a pouco sobre o que confia no Senhor, não tem raízes em Deus. E por isso definha não só espiritualmente, como também emocionalmente. Isso é o que de vez em quando a gente chama de gente que tem a vida seca. E sabe, ao olhar para pessoas ao longo de 3 décadas de ministério que não confiam em Deus, acredite, nós vemos essa síndrome, esse conjunto de sintomas, de comportamentos se repetindo. Por outro lado, os sinais da bênção. Vamos lá agora voltar para Jeremias 17, versos 7 e 8. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Vamos fracionar essa declaração. Primeiro, árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro. As raízes se estendem fora da vista humana. A árvore que está próxima da água, ela é beneficiada pela água, não porque a árvore foi até a água ou a água veio até ela, mas porque raízes saíram em busca do contato com a água para buscar de lá o suprimento necessário. Assim como isso normalmente, o trabalho da raiz acontece fora da vista, eu e você, no relacionamento com Deus, precisamos desenvolver raízes. Nem sempre são parte da nossa vida pública, visível, mas são a nossa conexão com Deus, para receber dele sustento, para receber dele suprimento. Olha o que Paulo diz em Filipenses 4, 11
Eu vou ler primeiro o 11, depois o 12 e o 13. No 11, digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Espera aí, Paulo, contente em qualquer situação, em qualquer situação. Verso 12. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Então qual o segredo, Paulo? Tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo, o meu humor, minha força, minha alegria não depende de circunstâncias. O tudo posso, normalmente a gente costuma aplicar para posso fazer. Eu tenho repetido isso bastante e não vou cansar de me falar. Mas o contexto não é posso fazer, é posso suportar. Ele está dizendo, não importa a circunstância, eu dou conta de segurá-lo, porque minha força não vem delas. Minhas raízes estão em Deus. E essas raízes em Deus estão extraindo sustento para que eu fique firme diante de qualquer circunstância. Sabe, é impressionante, e uma das questões que nós temos abordado sobre a fé diz respeito a essa disposição interior e do ânimo. Nós já ensinamos aqui sobre isso. Mas uma segunda característica, a Bíblia diz, não receia quando vem o calor, a adversidade, e a sua folha fica verde. É impressionante como o comportamento de quem confia no Senhor não combina com as circunstâncias difíceis que ele enfrenta. Atos 16, de 22 a 26. Paulo e Silas na cadeia, julgados de forma sumária e injusta, açoitados, com os pés presos, amarrados no tronco, numa condição de muita gente estaria reclamando, murmurando, dizendo, Deus me deixou, Deus me abandonou. A Bíblia diz que os dois oravam e cantavam louvores. É o tipo de comportamento que não combina com as circunstâncias. Abacuque 3, o texto que trabalhamos ao longo do mês passado. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que o rebanho seja exterminado da malhada, nos currais não haja gado. É quase que, perdão o uso da expressão, é quase como se o profeta estivesse dizendo, estou me lixando para isso tudo, por causa do lado de fora. Ele diz, todavia, eu me alegrarei em quem? No Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Quem tem raízes nele, extrai sustento e tem um comportamento completamente diferente, que não condiz com a condição. E sabe, eu fico pensando em gente como o pai da fé, Abraão. O que deixou Abraão com a folhagem verde de tanto tempo? Gente, Deus disse para esse cara, eu vou te dar um filho. Ano passa, entra ano, sai ano, passa mais ano. Ele continua debaixo de uma promessa. Levou 25 anos, desde o momento que Deus começa a lidar com Abraão, até o filho nascer. Agora, Deus, logo no início, antes mesmo de ser muito claro e específico sobre a descendência de Abraão por meio de Isaac, Deus fala para ele, eu estou mudando o seu nome. A partir de agora, seu nome é pai de multidões. O cara não tem um filho. Mas a Bíblia diz que ele creu no Deus que chama a existência aquilo que não é como se já fosse. E ele começa a dizer em linha com Deus, como aprendemos aqui, a importância de declarar a palavra. Sou pai de multidão, mas tu não tem ninguém. Se você não está vendo, o problema é seu. Eu estou vendo. É uma questão de tempo, vai materializar. O que deixa o cara com a folhagem verde de tanto tempo? Alguém que não desanima, o tempo passando, as circunstâncias sem mudar a sua confiança em Deus. E normalmente nós pensamos que Abraão precisou de fé só até Isaac nascer. Meu amigo, ele precisaria de mais fé depois que Isaac nasceu do que antes de Isaac nascer. Gênesis 22 fala que Deus fala para Abraão, pega o seu filho, seu único filho, o filho que você ama. Não sei você, mas já reclamei com Deus várias vezes. Falei, precisava falar isso tudo pro velhinho. Já é difícil entregar o filho. O senhor tem que dizer o teu filho, teu único filho, o filho que você ama. Falei, o senhor só está dificultando. E aliás, depois que eu virei pai, esse texto ficou mais difícil. Eu tinha vontade de pular Gênesis 22 e nem ler isso. Mas a Bíblia diz no verso 3 que Abraão levanta de madrugada. Sabe o que significa isso? Prontidão. O Senhor mandou, bora executar. Pega seu filho, pega alguns servos e diz todo mundo para o Monte Moriá. Porque Deus deu uma ordem. Não tem esse negócio de vamos despedir, vamos gastar uma semana com o menino. Deus falou, está falado. Agora, a Bíblia diz, depois de 3 dias de caminhada, quando eles avistam o Monte Moriá, Moisés fala para os servos, segura a onda vocês, me esperem aqui. Eu e meu filho iremos, plural, nós dois vamos. Ele diz, adoraremos, plural, e voltaremos.
Durante algum tempo eu desconfiava do Abraão. Falei, deixou as testemunhas longe. Não queria ninguém testemunhando o que ele faria. Fingiu que ia trazer o menino de volta, porque sabia que estava indo matar. Mas isso era a minha cabeça com a falta de entendimento. Qual é a explicação bíblica? O livro de Hebreus diz no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, que Abraão cria que Deus ressuscitaria Isaac dos mortos. Quando ele diz nós vamos voltar, ele está dizendo não faz sentido Deus prometer que por meio desse menino ele cumpre o que me prometeu e será minha linhagem e agora mandar matar. Eu não entendo a disparidade entre isso e isso, mas uma coisa eu sei, eu confio nele. O que ele vai fazer é problema dele. Ele mandou matar, eu vou matar. Agora, ele que devolve o filho, porque ele tem que cumprir a palavra dele. Então, ele vai obedecendo a Deus, mas a Bíblia diz, cria que Deus o ressuscitaria dos mortos. Quem está entendendo? Folhagem verde. Meu amigo, a maioria de nós já teria um chilique, entrava em estado de choque antes disso. Mas aquele que confia no Senhor, não receia, quando vem o calor, sua folhagem fica verde. Último lugar, no ano da seca, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Uma coisa é o calor, a outra é o ano da seca. É a estiagem, é o tempo longo sem chuva. Mas quem tem raízes para buscar água, não depende apenas da chuva. É interessante que o bendito, diferente do maldito, que não vê o bem que vem sobre todos, o bendito não é abalado pelo mal que vem sobre todo mundo. A gente tem determinadas circunstâncias difíceis que todo mundo vai experimentar. De alguma forma, quando a gente passa, a gente acha que é só com a gente. Porque a maior parte do tempo que está acontecendo com os outros, como diz o ditado, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Pelo nosso egoísmo, a gente não se identifica, a gente não conecta, a gente não percebe, não mensura. Quando acontece conosco, parece que é só com a gente no mundo. E uma das perguntas que eu mais ouvi como pastor na vida, pastor, por que comigo? Eu digo, porque se não fosse você, era o outro me perguntando por que com ele. Agora, olha o que Jesus diz. Mateus capítulo 7, de 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. E Jesus diz assim, observe a ordem. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Vou repetir. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa. Mas ele termina dizendo, ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. Agora ele vai falar de outro. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Agora olha o que ele diz. Parece Ctrl+C, Ctrl+V, copiou e colou. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. A mesma coisa do outro. A diferença, Jesus diz, ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que é que eu e você precisamos entender? A adversidade vem para todo mundo. Se você vai ficar em pé ou cair, depende de como você edifica o seu relacionamento com Deus. Agora ele está dizendo, ouve minha palavra e não pratica, não tem estrutura. Ouve minha palavra e pratica, tem estrutura. Por quê? Porque obediência, gente, é uma das maiores expressões de fé. Assim como a desobediência procede da incredulidade. O que é que o diabo foi fazer com Adão e Eva lá no jardim? Deus falou para não comer isso, por quê? Não é bem assim não, está trolando vocês. Não quer que vocês sejam que nem ele. O que ele semeou antes de conseguir um ato externo de desobediência? Uma atitude interior de incredulidade. Deus não é quem diz que ele é. Os seus motivos não são os quais ele revelou, que não quer que a gente faça para nos proteger. Ele não está interessado no nosso bem. O que nos faz relativizar a obediência é a incredulidade em quem deu a ordem. Agora, quem não consegue levar a palavra de Deus a sério, no sentido de obediência, vai levar a palavra de Deus a sério quando é a promessa? Isso aqui eu não boto a mão no fogo, não acredito no caráter dele quando ele dá a ordem. Mas a hora que deu a promessa, não, agora eu vou que nem louco. Ou você cria vínculo de confiança com o caráter de Deus na hora de obedecer, ou você não vai ter fé para a hora da promessa. Agora, alguns de nós queremos um evangelho bem light da obediência, mas queremos uma fé que rebenta e que nos leva a qualquer lugar. Deixa eu te dizer, vai sonhando. Você não vai chegar a lugar nenhum sem compromisso com a palavra. Agora, caiu a chuva, transbordaram
os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, vai acontecer com todo mundo, com quem tem vínculo com a palavra, com quem não tem. A diferença é que quem tem vínculo fica de pé e quem não tem, a casa cai. Então o que eu e você precisamos? De um posicionamento de confiança. No ano da seca, não se perturba, não deixa dar fruto. E daí que choveu, e daí que deu enchente, e daí que soprou o vento. Eu construí para não cair, não vai me derrubar. Quem está entendendo, diga amém. Jó e sua esposa foram afligidos por males semelhantes. Eu de manhã falei, passaram os mesmos problemas. O pastor Anderson me corrigiu e agora eu estou confessando isso em todos os cultos. O pastor, desculpa, eles não passaram as mesmas coisas. Falei, como não? Ele falou, só Jó ficou doente se raspando com o caco, ela não. Eu falei, é mesmo, já que você falou nisso. E Jó, só ele tinha uma mulher incrédula, porque ela tinha um marido crente confiando em Deus. Então realmente a situação dele foi um pouco pior. Mas eles passam por males semelhantes. Olha a reação de cada um. A mulher de Jó diz para ele, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Porque quem não confia e se sente abuso solitário, ele me abandonou, olha diz, também te abandono. Agora quem confia e sabe que não foi abandonado, fala para quem não confia, diz, você fala como uma louca. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele vai se levantar sobre a terra. E porque eu confio que Ele não me deixa, eu também não deixo Ele. Dá para entender a diferença? Quando eu e você olhamos para esse quadro todo apresentado a partir de Jeremias 17, eu creio que a melhor forma de concluir é se perguntar, quem sou eu? E eu quero perguntar isso, quem é você? De acordo com essa descrição, já que Deus está dizendo, seu coração é enganoso, você não vai conseguir saber se você realmente confia ou não. Ele está dizendo, mas eu sei ler e eu consigo provar o diagnóstico através do que vai acontecer à sua volta. Usando essa leitura que Deus favorece, eu quero te perguntar, quem é você? O bendito ou o maldito? Agora, uma coisa boa de eu e você sabemos, os resultados externos dessa exposição do diagnóstico de Deus não são imutáveis. Tem gente como o rei Asa, que soube confiar em Deus no momento, viveu milagres e perdeu a confiança ao longo do caminho. Por isso que Hebreus 10:35 diz, não percam a vossa confiança. Ela tem uma grande recompensa. Então mesmo que a gente observe o desenho e diz, não, de acordo com o que o Senhor falou aqui, eu estou olhando na minha vida e estou vendo esses sinais, sou árvore plantada junto às águas, que estende raízes para o ribeiro. Eu sou aquele tipo de gente que não receia quando vem o calor, minha folha fica verde. Eu sou o tipo de gente que no ano da seca não se perturba, não deixa dar fruto. Mesmo se você olhar o diagnóstico é esse. A disposição, como resposta ao que Deus está falando é, eu preciso preservar isso. Eu não posso, como Asa, comprometer. Mas se você fala, pastor, para o meu lado deu ruim. Eu não estou nesse time não, eu estou no primeiro, arbusto solitário no deserto. Talvez você diga, não, eu estou mais para não ver quando vem o bem. Talvez você diga, não, eu estou mais para morar nos lugares secos do deserto. Ou talvez você esteja no nível que outro me falou, eu estou os três juntos. Eu estou com o pacote full, completo diagnóstico. O que eu e você precisamos entender? Que isso não é mera punição irreversível. Maldição no contexto do povo de Deus não é mera punição ou retribuição. Junto com a justiça de Deus, que obviamente retribui, junto com a correção, há sempre um convite, um chamado para o conserto. Em Ageu, no capítulo 2, no versículo 17, Deus diz assim, eu os feri. Ele vai dar detalhes de como feriu aquele povo e aquela geração. Mas no final, Deus desabafa dizendo, mas não houve entre vocês quem se voltasse para mim, diz o Senhor. Em outras palavras, eu não feri vocês porque queria acabar com vocês. Eu os feri para atraí-los, para chamá-los de volta. Tem gente que é semelhança de Pedro. Quando ouve o galo cantar, cai em si, chora amargamente, se permite ser restaurado. Tem gente que é semelhança do filho pródigo. A Bíblia diz que ele também caiu em si. E ele precisou daquela didática, da dor de tudo que passou, para lembrar o que eu tinha com meu pai era muito melhor, eu vou voltar. E muitas vezes Deus permite esse tipo de circunstância com a forma de dizer, eu quero você de volta, e eu preciso chamar a sua atenção, eu preciso ajudar você a entender. Agora, o que é que nós vamos fazer com isso? É a nossa decisão.
Ainda que alguém me diga, pastor, estou aqui na descrição do maldito é o homem, confia no homem, aparta o seu coração do Senhor. Quando Deus mostra esse diagnóstico, Ele está dizendo, não estou te condenando, estou te alertando. Você pode mudar o jogo. Quem está entendendo, diga amém. Então a minha última pergunta a você, eu encerro aqui para passarmos a ceia. O que é que você vai fazer com aquilo que você ouviu hoje? Vamos orar. Meu Deus, suplicamos mais uma vez, que mais do que estimular a nossa mente a uma análise, mais do que fomentar informação, que o Senhor nos permita viver uma consciência espiritual, despertamento, que aquilo que temos ouvido possa gerar resposta, correspondência, e que isso aconteça debaixo da liderança do Teu Espírito. Uma vez que não podemos avaliar o nosso coração sozinho, que não podemos confiar só no autoexame, precisamos do exame do alto. Oramos tanto pelo testemunho do Espírito Santo, por aquilo que o Senhor precisa chamar a nossa atenção e nos corrigir, como também pela capacidade de ler, por meio daquilo que o Senhor revelou nas Escrituras, como estamos vivendo, o que nos está sendo retribuído pelo Senhor. Quais são os sinais, as marcas na nossa vida, se há confiança ou a falta dela. E sabemos que o Senhor tem nos chamado a esse lugar, que o justo viverá da fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, queremos corresponder contigo e voltarmos-nos para Ti de todo o coração. E por isso eu clamo uma vez mais, o favor, a graça, a misericórdia do Senhor sobre cada um. Que a Tua palavra siga produzindo resultado, trabalhando em nós, mesmo depois dessa reunião. Não queremos simplesmente tratar como uma torneira a ser fechada, o interruptor a ser desligado ao sair dessa reunião. Nós oramos que o que o Senhor começou cresça, progrida e cumpra plenamente o seu propósito na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus.